Na manhã de hoje, um aluno de 14 anos atacou professores e outros alunos com uma faca em uma escola em São Paulo. Segundo as primeiras informações, este agressor teria sofrido bullying na escola e realizou o ataque com a intenção de se vingar dos alunos e professores, que inclusive se encontram gravemente feridos. Eu sou o Maurício Ramos e seja muito bem-vindo ao canal Espírita Orvalho de Luz. Se ainda não é inscrito em nosso canal, peço a gentileza que se inscreva, que acione o sino de notificações e que compartilhe este vídeo com quem ama. No vídeo de hoje, falaremos sobre esses tristes ataques que ocorrem dentro de escolas praticados por crianças e jovens adolescentes. Como essas atitudes são vistas pela ótica da doutrina espírita? A doutrina espírita entende que os seres humanos são seres livres e responsáveis por seus próprios atos, sejam eles positivos ou negativos. De acordo com a doutrina espírita, as ações humanas são resultado da interação entre o livre-arbítrio e as leis divinas de causa e efeito, conhecidas como lei de ação e reação. O que seria então a lei de ação e reação, segundo a doutrina espírita? Essa é uma das leis fundamentais do universo. Ela foi apresentada por Allan Kardec na obra O Livro dos Espíritos, que é um dos principais livros da doutrina e que reúne as bases doutrinárias e filosóficas da mesma. Em resumo, a lei de ação e reação estabelece que toda ação gera uma reação oposta e de igual intensidade. Ela é aplicada não apenas às ações físicas, mas também às ações morais e espirituais, e é vista como uma forma de incentivar a responsabilidade e a consciência em relação a nossas escolhas e ações. No caso em questão de hoje, a lei de ação e reação foi aplicada aos alunos que sofreram o ataque, se de fato eles realmente praticaram o bullying, e ela também será aplicada tanto na orbe terrestre quanto na espiritual ao agressor, que tentou de alguma forma ceifar a vida de colegas de escola. O bullying é, na verdade, a antítese do que Jesus nos ensina no Evangelho. Os especialistas apontam o bullying com suas bases fincadas na intolerância e no desrespeito às diferenças, e por isto podemos dizer que ele é a antítese do que Jesus nos ensinou no Evangelho e que está na contramão do amai-vos uns aos outros. O bullying é a coação, a intimidação, a manipulação e domínio do mais forte sobre o mais fraco, fisicamente ou aquele que não apresente resistência. Os agressores são crianças e adolescentes que não receberam limites, que desde muito cedo apresentam um perfil dominador e agressivo, que em muitos casos apenas espelham a convivência conturbada dentro de suas famílias, pois o aprendizado do ser humano é dado também pelos exemplos que eles recebem. A doutrina espírita e o bullying. A doutrina espírita prega a importância da fraternidade, do amor e da caridade como valores fundamentais para a convivência harmoniosa entre as pessoas. O bullying, por sua vez, vai contra esses valores, gerando sofrimento e dor para a vítima e para todos os envolvidos. O bullying nunca foi mencionado diretamente nas obras doutrinárias, porém, muito se falou sobre o respeito aos nossos semelhantes. Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, não mencionou diretamente o bullying em suas obras, mesmo porque este termo ainda não existia na época. Mas a temática do respeito ao próximo, do amor e da caridade é abordada em diversos momentos e de diversas formas em suas obras. Por exemplo,
Em O Livro dos Espíritos, Kardec questiona os espíritos sobre qual é a lei divina que rege a conduta dos seres humanos na questão 625, e a resposta que recebeu é a lei de amor que Jesus ensinou. Essa lei de amor é vista como base para uma conduta ética e moral correta, que leva à felicidade e ao bem-estar. Na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, esse tema também foi abordado de forma bem clara. Em outra obra de Kardec, O Evangelho segundo o Espiritismo, é abordada a questão do respeito ao próximo, que é visto como um dos princípios fundamentais da ética cristã. Segundo esta obra, o verdadeiro cristão é aquele que pratica a lei de justiça, amor e caridade em sua maior pureza. Desta forma, a doutrina espírita enxerga o bullying como uma violação da lei do amor e do respeito ao próximo. É importante ressaltar que, sobre os ataques cometidos em escolas por alunos, deve-se considerar que essas ações são fruto de um conjunto de fatores que podem envolver questões emocionais, psicológicas e espirituais. Um dos principais aspectos a ser considerado nesse tipo de situação é a questão da educação, tanto formal quanto moral, que deve ser oferecida às crianças e jovens. A doutrina espírita valoriza muito a educação, tanto a escolar quanto a moral, que é aquela baseada nos princípios do amor, da caridade, da fraternidade e da solidariedade. Por que vemos crianças, jovens, com tanta agressividade, se teoricamente eles seriam seres mais puros, por estarem ainda com pouco tempo de vida no globo terrestre? O Espiritismo trata a questão elucidando-nos que a criança é um espírito que viveu muitas experiências em outras vidas e que, apesar de estar vestindo hoje um corpo infantil, essas experiências podem influenciar os atos do presente, ainda mais quando não recebe uma educação adequada. Allan Kardec, com todo o seu cabedal de conhecimentos, nos deu uma orientação muito precisa e valiosa de como devemos tratar as crianças. Em O Livro dos Espíritos, na questão 383, ele pergunta: qual a utilidade de se passar pela infância? E a resposta dos Espíritos é clara: encarnamos para nos aperfeiçoar, pois neste período estamos mais acessíveis, no qual devem contribuir aqueles que são os encarregados da educação das crianças. A importância da educação aplicada de forma mais ampla visa não somente esta vida, mas a evolução espiritual dos seres. Fica claro, então, que os pais, como os responsáveis pela educação desses espíritos, devem ficar atentos às tendências que eles apresentam desde muito cedo, incentivando sempre os pontos positivos e alertando-os sobre os pontos negativos em que eles devem buscar a melhoria e o aperfeiçoamento. E o momento mais adequado para fazermos isso seria com a realização do Evangelho no lar, onde as crianças e os adolescentes veriam nos ensinamentos de Cristo, que é o médico das almas, como devemos nos comportar e como devemos tratar nossos semelhantes, para desta forma evoluirmos como espíritos encarnados e principalmente evoluirmos como espíritos que estão buscando a cada dia, passo a passo, a evolução moral necessária. Aproveito para lembrar que os interessados em receberem gratuitamente o e-book com o passo a passo do Evangelho no Lar, basta que sejam inscritos no canal, acessem o link para entrar no WhatsApp exclusivo para inscritos do canal, informem o nome e a cidade, e o e-book será enviado através do próprio WhatsApp inteiramente grátis. Meu muito obrigado a você que ficou até o final de mais este vídeo. Caso não seja inscrito,
Peço que se inscreva, que compartilhe com quem ama e que divulgue o canal e a doutrina espírita. Se possível, comente abaixo para saber o que você pensa sobre esses tristes acontecimentos que assolam a nossa sociedade, que está tão sofrida, muitas vezes por erro e também por falhas na educação básica das crianças, que devem acontecer primeiramente dentro de nosso lar, para que as escolas sirvam apenas para educá-los o português, a matemática, e não como pessoas, como espíritos, como cidadão. Meu muito obrigado e, como sempre, eu desejo a todos vocês muita paz, muita luz e que assim seja.